que bom que estás aí. Este é o podcast Realmente Mulher, temos outros segmentos. E aqui vamos fazer o quê? Vamos investigar a nossa história. Vamos perceber como muitos dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas crenças, não são só genéticas, mas são históricas. Vamos perceber isso, que muitos dos nossos comportamentos têm a ver com situações que se passaram há 4.000 anos. Estás curiosa? Que bom! Estes vão ser os próximos episódios. Vamos desmistificar uma série de coisas e vamos estudar-nos. Há 4.000 anos, se uma mulher falhasse, ela literalmente podia morrer de fome. É isso. Hoje nós já não morremos de fome, porque já somos autossuficientes, mas o corpo ainda não percebeu isso. E o nosso disco rígido, o nosso software ainda não percebeu a mudança, porque as mudanças têm vindo a acontecer nos últimos tempos de forma muito rápida, não é? Portanto, nós acumulamos as funções que já tínhamos e acrescentamos mais. Daí que essa seja uma das razões porque estamos exaustas. Há muitas mulheres que hoje continuam a fazer tudo, não só aquilo que já faziam antes, como agora acumulamos funções, não é? Nós continuamos a cuidar, a decidir, a trabalhar, e mesmo assim há sempre uma sensação estranha de ver, parece que estamos sempre em dívida, não é? Parece que precisamos de dar mais paciência ou mais tempo, ou seja o que for, dar sempre mais. E é urgente que nós aprendamos também a receber. Isto é um mecanismo muito interessante por trás, tem a ver com o controle, mas havemos de falar sobre isso. E isso, entretanto, comecei a perceber que não só as minhas clientes, mas as minhas amigas, que são mulheres de sucesso, estavam absolutamente exaustas e muitas entraram em burnout, tiveram burnouts, e eu percebia que estava ali qualquer coisa muito desequilibrado. Seriam as polaridades masculina e feminina, não é? E, na verdade, nós hoje temos mais direitos do que nunca. Felizmente já adquirimos muita liberdade, direitos que deviam ser inerentes desde sempre, mas pronto. Mas isto há 50 anos, portanto é tudo ainda muito recente. O que acontece é que o nosso disco rígido, o nosso software, não foi atualizado. E ele ainda tem padrões que têm 4.000 anos. E foi isso que eu quis perceber, foi isso que eu quis estudar, e é isso que vamos falar aqui ao longo destes episódios. Porque durante este tempo todo, nós fomos ouvindo coisas como as mulheres são instáveis, não são confiáveis, são irracionais, são muito emotivas, são o raio, não é? Sempre qualquer coisa. Éramos sempre demasiado qualquer coisa para liderar, para assumirmos o palco. E, portanto, esse espaço sempre foi masculino. E nós fomos remetidas para onde? Para a cozinha, para os bastidores. Sempre sustentando emocional e espiritualmente os líderes, não é? Como se não fôssemos nós que criamos os futuros líderes, não é? O que é muito curioso. Mas ainda assim, sempre tivemos, ou quase sempre tivemos, um papel secundário. E é por isso que talvez ainda há muitas mulheres que precisam de provar que são fortes. Mas já vemos muitas mulheres também que percebem que já não têm que provar isso porque a vida encarregou-se de o fazer. Nós já mostramos para A mais B daquilo que somos capazes. Não é? Então, com este acumular de funções, as do passado e as novas que nós conquistamos, com muita luta, com muito suor e com muitas lágrimas, já não é suficiente. Nós agora precisamos de ser irrepreensíveis. Pois é. Então, vamos recuar 4.000 anos. Mesopotâmia. Código de Hammurabi, escrito por um rei. Um dos nossos primeiros sistemas legais da história, não é? Ali o corpo da mulher passou a ser
como propriedade, não é? Ali ficou definido pela primeira vez que se a mulher fosse infiel, ela seria sentenciada à morte, sentenciada à morte. E os homens? Os homens dependeria muito. Se houvesse um prejuízo grande para outros homens, não acontecia. É verdade. O que é que aconteceu? Quando os homens tiveram a brilhante ideia de sedentarizar, começaram a cultivar, começaram a acumular bens, não é? Terra, milho, pão, começaram a criar propriedade. E começaram a ter a preocupação de quem é que eu vou deixar isto? Herdeiros. E aí começou de facto o Basilis. Porque antes disso, vivíamos numa comunidade muito livre, os filhos eram cuidados por toda a gente comia aquilo que havia, aquilo que um trazia, o outro trazia, e vivíamos numa comunidade muito livre, não havia esta preocupação de o que é meu e o que é teu. É verdade. Sede de poder. Cá continuamos, não é? Então o que é que acontece? Começou por ter que haver as tais regras, os tais códigos de conduta que penalizaram e bem a mulher. Foi o princípio do fim. E isto não tinha nada a ver com moral, era mesmo sobre propriedade. Portanto, o útero começou não só a ser vida, a gerar vida, mas passou a ser uma espécie de cofre. Ora, um cofre precisa de uma chave ou de um código que alguém vai querer ter. Certo? Certo. Para as nossas antepassadas, isto não era simbólico, era mesmo uma questão de sobrevivência. Porque se as mulheres saíssem da linha, se perdessem a proteção, elas perdiam recursos. Não havia quaisquer recursos para as mulheres. Portanto, a necessidade de perfeição, a necessidade de agradar vem daí. Porque uma mulher que não tivesse a proteção de um homem, ou de vários homens, ela não tinha outra opção a não ser o quê? Meretriz. A mais velha profissão do mundo. Porque será? Não foi por nossa escolha de certeza absoluta. Uma mulher que não tivesse a proteção de uma família, ou se prostituía ou morria mesmo à fome. E tudo isto está muito enraizado em nós. Daí esta ansiedade que nós temos ainda hoje de agradar e de sermos validadas. Claro que hoje já não vivemos assim, temos os direitos, temos autonomia, temos escolha, podemos viajar, podemos comprar, podemos fazer aquilo que nós quisermos. Mas o que acontece é que o nosso corpo, a nossa mente, ainda não esqueceu. Está tudo arquivado aqui, certo? Então, imagina-te numa segunda-feira normal e recebes um e-mail do teu chefe ou da tua chefe, ou também vamos falar sobre a rivalidade feminina, ou de um cliente que está meio insatisfeito. E o que é que acontece? O teu corpo reage imediatamente. O coração bate, sentes um aperto, sentes tensão, e imediatamente tens uma necessidade gigantesca de corrigir o que está errado. E nós sabemos racionalmente que não vamos ser despedidas por um erro pequeno ou porque um cliente não está satisfeito. Mas a nossa reação é exatamente a mesma. Porque nós temos a memória de necessidade de sobrevivência. E, portanto, há logo alguma coisa que entra em alerta em nós e que liberta uma série de hormonas que não são desejáveis, não é? Que nos fazem bem ao físico. Logo, o problema não é a falta de organização, é esta memória antiga, que ainda nos diz constantemente que estamos em perigo, que nos associa de forma automática ao perigo e logo à sobrevivência. E nós vemos que há muitas mulheres independentes, mas lá está, profundamente exaustas, porque não nos é permitido falhar. E há uma diferença enorme entre
não precisar de ajuda e não conseguir perceber ajuda. E isto é algo que nós vamos trabalhar aqui, porque isto é essencial. Porque receber ajuda muitas vezes implica que nós tenhamos de largar o controle, coisa que não é muito fácil para nós, por todos estes motivos. Então, nem tudo o que parece força, na verdade é poder. Só que nós temos esta armadura de, não é, de milénios que se fundiu connosco e que é difícil de manter. É difícil de manter 365 dias por ano, é cansativo, é exaustivo. Então, o que é o poder feminino realmente? É não fazer tudo sozinha, é não ser irrepreensível, porque o verdadeiro poder agora é saber escolher, é saber receber e é saber sair de situações que não nos fazem crescer. Isto é importantíssimo. É como se nós tivéssemos que repetir a nós próprias que nós somos suficientes. Nós temos que repetir isto quase como um mantra. Nós já somos suficientes, nós não precisamos da validação de alguém. Porque nós temos séculos e séculos em que isto foi uma realidade. Então, nós estamos nesta fase muito interessante da nossa vida, da história da mulher, em que nós temos que mudar uma série de coisas. É uma missão tremenda, mas também é uma missão que pode ser muito interessante. E repare, isto não é sobre homens, isto é sobre a consciência, porque na guerra dos sexos não ganha ninguém, não é? E uma mulher percebe a sua história, nesse momento ela não precisa de endurecer, não precisa de se tornar masculina, ela pode viver a sua feminilidade, porque é muito poderosa, a nossa força feminina é muito poderosa, só que não é masculina. O que é que ela precisa? Precisa de observar, de perceber e de decidir. Sair do automático. Porque de facto nós ganhamos liberdade extra, ganhamos uma liberdade externa, só que agora falta integrarmos a liberdade interna. Isto é um desafio grande. Grande, grande, grande. Então eu pergunto, minha irmã, estás a viver com uma mulher livre ou com uma mulher que ainda tenta não falhar? Com uma mulher que ainda tenta ser perfeita, que ainda procura validação? Então, minha irmã, no próximo episódio vamos falar sobre algo ainda mais desconfortável. Se pode bater palmas no microfone. Que é a voz feminina. Porque a história não foi escrita só por leis, nem só por homens. E, portanto, a nossa voz foi apagada de várias maneiras e feitios. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo episódio. Se esta conversa te fez pensar, se esta conversa te fez ter insights, então deixa nos comentários, faz as perguntas que quiseres, eu responderei a todas elas, relevantes e inteligentes, claro, e partilha esta conversa com as tuas amigas, com os teus familiares, com mulheres que precisem de perceber o que está por trás ainda dos nossos comportamentos, está bem? E então, onde é que, esta última pergunta, o que é que te falta ainda, mulher, libertar realmente?